Então, muito boa tarde a todos novamente. Bem-vindos ao workshop Modalidades do Cuidado Holístico, da Concepção à Prática, o segundo workshop, integrado na série de workshops denominada Temas de Humanização à Enfermagem, promovidos pela Rede Portuguesa da Ciência da Enfermagem para o Cuidado Humano, coordenada pela professora doutora Paula Diogo. A Rede Portuguesa da Ciência da Enfermagem para o Cuidado Humano é representante em Portugal da Watson Caring Science Institute e está vinculada a um grupo de países latino-ibero-americanos, a LIA, ancorado no Instituto Jim Watson. A Rede Portuguesa visa promover o cuidado humanizado à enfermagem através do desenvolvimento e da disseminação do conhecimento científico sustentado no referencial teórico de Jim Watson, e também pretende divulgar a ciência da enfermagem promovendo o cuidado humano. Este workshop, intitulado Modalidades do Cuidado Holístico, da Concepção à Prática, encontra-se alinhado com o referencial de Jim Watson, que defende o cuidado transpessoal assente numa relação intersubjetiva na qual existe partilha, reciprocidade, abertura, em que as modalidades do cuidado promovem o cuidado transpessoal humanizado e holístico, contribuindo para o bem-estar e a reconstrução e reequilíbrio da totalidade da pessoa. Eu sou a Joana Rodrigues, membro fundador da Rede Portuguesa, sou doutorada em enfermagem e professora na Escola Superior de Enfermagem de Lisboa. É um privilégio para mim poder partilhar este momento com todos os que honraram com a sua participação. Colegas provenientes de vários países e continentes, de Portugal continental e ilhas, enfermeiros, investigadores, professores e estudantes. Desde já, em meu nome e em nome da rede, quero agradecer a presença de todos. Importa dizer que este workshop contempla um primeiro momento, em que as peritas e palestrantes convidadas realizam a sua apresentação, a que seguirá um espaço de partilha e de reflexão. Mas antes de dar início às apresentações das peritas e palestrantes convidadas deste workshop, gostaria apenas de clarificar alguns aspectos. No que diz respeito à gravação, tal como vos foi informado por e-mail, as apresentações serão gravadas, pelo que durante a apresentação das palestrantes convidadas deverão manter as câmaras desligadas. Para a certificação e avaliação do workshop no final das apresentações das duas palestrantes, será disponibilizado no bate-papo um link que deverão preencher. O mesmo estará disponível para preenchimento até às 20h30 de hoje. Caso queiram colocar questões às palestrantes, podem fazê-lo através do bate-papo, sendo que no final das apresentações as mesmas serão respondidas. Assim, referidos estes aspectos mais formais, vou apresentar as nossas ilustres convidadas, a quem desde já agradeço profundamente a disponibilidade, a presença e a partilha que certamente nos irá inspirar. Passo a apresentar então a senhora professora doutora Maria Irene Soares, que é professora adjunta na Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Santarém, é licenciada em enfermagem pela Escola Superior de Enfermagem de Lisboa, e então Escola Superior de Enfermagem de Maria Fernanda Rezende, licenciada em Medicina Tradicional Chinesa, Acupuntura e Fitoterapia pela Universidade de Chengdu, na China, mestre em Sociologia pela Universidade Nova de Lisboa, doutorada em enfermagem pela Universidade de Lisboa, com investigação no âmbito do uso de modalidades terapêuticas não convencionais pelos enfermeiros, onde mobilizou o referencial teórico de Jim Watson. Após a apresentação da professora Irene Santos, seguir-se-á a apresentação da senhora enfermeira especialista em enfermagem de saúde mental e psiquiátrica, Márcia Santos, que no seu currículo integra experiência clínica em enfermagem de saúde mental e psiquiatria, reabilitação psicossocial e serviços prisionais. É membro da direção da Associação Campo Integra e PSS, onde trabalha atualmente, professora de biodança e mestre de Reiki, a quem referi agora algumas das informações que fazem parte do seu currículo, mas mais à frente irei depois apresentar o maior detalhe o seu percurso. Assim, e sem mais demoras, passo a palavra à professora doutora Maria Irene Santos. Obrigada, enfermeira Joana. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, eu vou partilhar ecrã, mas antes de partilhar ecrã, dizer apenas que é com muito gosto que estou a participar neste workshop. Agradecer à Rede Portuguesa da Ciência da Enfermagem para o Cuidado Humano, desde logo o convite para a integrar, que aconteceu em setembro passado,
e também esta participação ativa numa área que me é tão cara, desde logo porque Gino Watson é realmente um referencial muito importante para mim, e depois porque a área que eu investiguei no doutoramento efetivamente se integra perfeitamente nesta área também de maior abertura, de interconexão com o universo e de uns com os outros, como Gino Watson também postula. Eu vou compartilhar tela. Modo apresentação. Estão a ver, não estão? Estamos a ver muito bem, professora. Ok. Então, iria começar a minha apresentação, exatamente por, ainda um pouco antes de falar da minha investigação propriamente dita, para falar na designação destas áreas, porque efetivamente, e estamos aqui de facto muitas pessoas, felizmente, e todos nós já ouvimos seguramente falar destas áreas com variedíssimos nomes, não é? Designações. Desde logo alternativas, complementares, tanto terapias complementares e alternativas é talvez o nome mais habitual, mais divulgado, mas também não farmacológicas, também naturais, tentar de facto uma panóplia de designações. Eu as chamei não convencionais, portanto modalidades terapêuticas não convencionais, e porquê? Tive o privilégio de, durante a parte académica do meu doutoramento, ter tido vários professores, vários ilustres convidados, um pouco de todo o mundo, e entre eles a Gino Watson em pessoa. E com ela discuti o meu projeto de doutoramento, tal como os meus colegas na altura. E de facto foi sugestão dela, em vez de se chamar terapias ou técnicas terapêuticas, eu andava na altura à procura do nome mais adequado, foi sugestão dela para abrir mais o leque, chamar-lhe modalidades terapêuticas, porque efetivamente poderia aí integrar tudo o que encontrasse no meu terreno de pesquisa, e depois já vão perceber a seguir o porquê de tudo isto. O não convencional, porquê não convencional? Porque, por um lado, tem mais afinidade com a designação que a nossa legislação lhe consagra. Ok, já me estão a ouvir, não já? Já estamos a ouvir. Ok. Muito obrigada, professora. Nada. Portanto, estava de facto na designação e a dizer que lhe tinha chamado modalidades terapêuticas não convencionais. Por um lado, porque o termo alternativas é mais utilizado quando falamos de sistemas médicos, que podem ser usados sozinhos, portanto, um ou outro. Complementares é uma designação muito comum também, mas que me parece que dá aqui um estatuto de alguma minoridade em relação a outras técnicas que possamos usar, porque em última análise todas as áreas terapêuticas são complementares umas das outras e, portanto, não discrimina necessariamente. Não farmacológicas é uma designação que encontramos com frequência até em documentos oficiais, nomeadamente o Plano Nacional de Luta contra a Dor, quando fala nestas áreas chama-lhe não farmacológicas, mas de facto eu encontrei algumas também modalidades com princípios ativos muito potentes, nomeadamente a aromaterapia, que é uma área também de muito interesse e que encontrei enfermeiros a usar, e portanto optei efetivamente por não convencionais. A nossa legislação, dizia eu há pouco, de facto, também lhe chama assim, e nós temos duas leis, obviamente que elas não são feitas para a enfermagem, mas são feitas para a área da saúde em geral. A primeira lei, que é de 2003, lei número 45, é uma lei de bases, portanto é de facto a lei que abre a possibilidade destas áreas serem estudadas e trabalhadas no nosso país. Isso foi regulamentada apenas em 2013, portanto houve aqui de facto um lapso de tempo enorme, 10 anos, para regulamentar esta lei. A primeira referia-se a todas aquelas áreas que são aqui assinaladas, excetuando a que está a vermelho, que é a medicina tradicional chinesa, porque, como nós percebemos facilmente, havia em 2003 grupos de pressão, lobbies muito fortes contra a integração destas áreas na nossa legislação. E não foi possível fazer passar o termo medicina porque os médicos achavam que medicina só há uma, que é a medicina ocidental. E, portanto, o legislador, muito habilmente, para fazer passar a medicina tradicional chinesa,
acabou por repartir nas duas áreas fundamentais, são a acupuntura e a fitoterapia. Em 2013, portanto 10 anos depois, já tinha havido alguma evolução, até em termos de aceitação dos próprios médicos que se foram rendendo, alguns deles, obviamente, nem todos, mas alguns, nomeadamente à acupuntura, e já foi possível passar, portanto, todos estes termos, manteve-se a acupuntura e fitoterapia e passou já à medicina tradicional chinesa. Neste momento, estas áreas estão plenamente regulamentadas, inclusivamente o ensino das mesmas está regulamentado, o ensino público, e sei que há alguns cursos já em funcionamento, nomeadamente a osteopatia e da acupuntura, que foram os primeiros, portanto, a integrar o nosso sistema de ensino nacional. Então, a minha investigação, de facto, o título deste workshop é, portanto, as modalidades de cuidado holístico da teoria à prática, não é? E da teoria ficou um bocadinho mais a meu cargo, pela investigação que desenvolvi, e depois a senhora enfermeira Márcia falar mais da sua prática, portanto, que a tem no dia-a-dia. No entanto, eu também parti de uma prática mais em abstrato. Eu sou professora, como a senhora professora Joana também me apresentou, portanto, não tenho uma prática clínica agora direta. No entanto, esta prática oculta foi-me trazida por estudantes de enfermagem, que estavam em contexto clínico, portanto, a fazer os seus estágios, e que no final do estágio, que eu não tinha orientado, acho isso muito interessante, mas que me vinham bater à porta do gabinete e dizer que tinham visto nos contextos em que tinham estagiado, e era cirurgia geral na altura, tinham visto alguns enfermeiros fazer algumas práticas que eles não conheciam, eles estudantes, perguntavam, professora, se isto é um estágio de cuidados globais, porque é que nós não sabemos fazer tudo o que os enfermeiros fazem? Portanto, era suposto que soubéssemos. Os enfermeiros não lhes tinham dito o nome dessas tais coisas que faziam e que eles não conheciam, mas tinham tido o cuidado de os avisar que não podiam dizer a ninguém, sobretudo a escola não podia nem sonhar. E como nós sabemos, fruto proibido é o mais apetecido, não é? Portanto, estágio terminado, notas na pauta, e eles queriam exatamente saber o que é que acontecia. Isto aconteceu várias vezes consecutivas, nós tínhamos na minha escola 2 cursos por ano, portanto iniciávamos em outubro e novamente em março, e de 6 em 6 meses os estágios repetiam-se. E portanto durante 2 anos, o que deu 4 estágios, isto aconteceu e eu achei que os estudantes mereciam uma resposta, tentei perceber o que é que se passava, portanto isto acontecia num hospital próximo da minha escola, que é um importante campo de estágio da minha escola, e fui falar com os colegas, alguns dos quais eu até conhecia, e portanto percebi que aquilo que os estudantes falavam era de Reiki. Estava na altura também de começar a pensar no meu doutoramento, concorri à Universidade de Lisboa com uma carta de intenções nesta área, pensando eu que não iria entrar, porque era realmente uma área, isto já em 2008, quando foi esse acesso, pensando eu que nessa altura, de facto, a universidade não estaria aberta a estas áreas. Para grande surpresa minha, de facto, fui aceite, exatamente com este tema de estudo e, portanto, fui então investigar a prática e da teoria à prática, sobretudo pela desocultação que é importante que façamos das muitas coisas que os enfermeiros fazem e com maior interesse. E para chegar novamente à prática oculta que queremos desocultar, eu termino a minha tese com esta frase que eu acho interessante, que é: com esta investigação abrimos a porta grande para que os enfermeiros, se quiserem entrar, entram e com naturalidade. É uma adaptação também de uma afirmação de um dos meus entrevistados. Ou seja, no fundo é permitir que eles falem, porque é uma área que já foi escrutinada, que passou numa universidade, que foi investigada e que realmente tem dado provas da sua versatilidade e da sua importância terapêutica, sobretudo. Então, a investigação, eu iniciei exatamente com esta questão de investigação, ou com este objetivo transformado em questão. O grande objetivo era compreender o processo de integração de modalidades terapêuticas não convencionais na prática de enfermagem em contexto hospitalar.
Contexto hospitalar, porque era efetivamente de lá que me chegavam estas notícias pelos estudantes. No entanto, e ao longo destes anos, eu tenho vindo a perceber e a constatar que também em cuidados de saúde primários, muitos enfermeiros já praticam várias modalidades deste tipo, portanto não convencionais, não só no contexto de centro de saúde, como também em contexto domiciliário. As dimensões que eu me propus investigar foi, afinal, que modalidades terapêuticas, portanto eu no início apenas sabia do Reiki, que significados é que os enfermeiros lhes atribuem, que estratégias é que desenvolvem para as pôr em prática e que avaliação fazem da eficácia enfermeiros e doentes, abrir depois também a investigação aos doentes. O método por que optei foi método qualitativo, foi desbravar terreno, com uma teórica muito interessante, que é a Cathy Charmas, que é uma das mentoras de uma linha da Grounded Theory, uma linha eminentemente construtivista, e com principais técnicas de colheita de dados. Comecei pela entrevista intensiva a 15 enfermeiros que trabalhavam em 9 hospitais públicos de níveis distrital e central do norte, centro e sul do país. Ou seja, eu fui desde o Porto, passei por Coimbra, 2 hospitais, por Santarém, por Lisboa, 3 hospitais, por Setúbal, fui até Faro. E, portanto, percorri também a generalidade dos serviços mais generalistas e mais especialistas do próprio hospital. Foi um tipo de amostragem tipo bola de neve, porque de facto os enfermeiros, como ocultam esta prática, não é fácil nós chegarmos à prática oculta, não é? E portanto eu entrevistava o enfermeiro, ou contactava e perguntava se conhecia alguém, outro enfermeiro, que também utilizasse, portanto, estas práticas no seu dia-a-dia. E foi assim que eu obtive uma carteira grande de enfermeiros, que depois acabei por não esgotar, mas entrevistei a todos, porque entretanto saturei os dados, e foi também assim que eu cheguei à observação participante de uma unidade de dor do Instituto Português de Oncologia de Coimbra, eu estou autorizada a divulgar o nome da instituição, em que uma equipa de enfermeiros assegura o funcionamento da unidade de dor durante 2 dias por semana. Começaram com um e estão em 2, neste momento até penso que já terão mais dias de funcionamento. E, portanto, esses enfermeiros estão escalados, saem do seu serviço de origem e naquele dia estão o dia inteiro na unidade de dor, onde oferecem aos doentes que seguem várias modalidades terapêuticas não convencionais. E, portanto, eu estive neste contexto de observação participante até à saturação teórica das categorias que eu fui desenvolvendo ao longo da investigação. Claro que a observação participante era o enfermeiro em ação e, portanto, aqui também incluí os doentes, e eram 17 doentes que estavam na altura em tratamento. Estes enfermeiros, portanto, foram 25 no total entre entrevistados e observados, eram 6 do sexo masculino e 19 do sexo feminino, com uma média de idade de 36 anos, no intervalo de 27 a 74. Como veem, portanto, os serviços em que trabalhavam do bloco operatório, medicina, cirurgia, obstetrícia, psiquiatria, unidade de cuidados intermédios e cirurgia cardiotorácica, portanto, serviços generalistas e especializados, como disse há pouco. Em relação aos doentes, eram tanto 17 doentes, um do sexo masculino, 16 do sexo feminino, com uma média de idade de 53 anos e no intervalo de 35 a 68. Tinham essencialmente dor oncológica. No entanto, havia 5 doentes que não tinham dor oncológica, mas dor de origem reumática, traumática a nível da coluna e dor neuropática, mas que tinham uma dor severa que exigia tratamento com opioides diariamente, com a suplementação de SOS muito frequente, e portanto eram também acompanhados nessa unidade de dor. Segui efetivamente no Watson, obviamente que pesquisei bastante acerca da teórica que melhor enquadrasse na enfermagem a utilização destas práticas, e de facto tenho outras teóricas também que complementaram este olhar de Gino Watson. No entanto, esta foi realmente a minha principal referência a nível da investigação.
ela tem uma frase interessante que eu trago aqui, que questiona: e que tal o modelo que inspira, que nos mostra aquilo que gostaríamos de ser, fazer, que nos infunde as ideias e a força necessária. E, portanto, foi muito por aqui também, com este modelo que inspira, um modelo que vai muito além do nosso dia-a-dia, no cotidiano, do fazer as coisas, que de facto me fez ancorar em Gino Watson. Relembro aqui apenas as duas grandes perspectivas, ou as duas grandes formas de olhar para o pensamento de Gino Watson, uma mais filosófica, mais conceptual, segundo a qual ela postula uma perspectiva humanista, concebe o ser humano como totalidade, corpo, mente, espírito, portanto muito além do corpo físico. Também postula o cuidar como uma competência ontológica e defende o princípio holístico ou holográfico da prática de enfermagem, porque é assim que ela concebe também a pessoa. Em termos depois de um modelo mais ligado à prática, mais próximo da prática, ela apresenta essencialmente três elementos estruturais importantes, que são Clinical Caritas Processes, a relação de cuidar transpessoal e a ocasião de cuidar / momento de cuidar. Gino Watson tem evoluído muito no seu pensamento, portanto, quando eu de facto fiz esta investigação, já em 2010, por aí, 10, 11, ela estava no processo de transição dos seus fatores de cuidar, que era essa a designação, tanto da sua primeira teoria, mais ligada à prática, e estava precisamente na altura a desenvolver o Clinical Caritas Processes. Relação de cuidar transpessoal e a ocasião de cuidar, momento de cuidar, tem sido mais estável. Mas, de facto, tem sido uma teórica que, ao longo da sua vida, tem produzido imenso, tem atualizado a sua teoria, tem acompanhado a evolução também das outras ciências e, portanto, de facto, oferece-nos este referencial que nós sentimos sempre muito atual. Portanto, e que nos dá aqui um respaldo, de facto, muito grande, em termos conceptuais. Da investigação, eu queria tirar aqui esta barra, vou lá pôr em cima. Bastante, professora. Ok. Trago aqui, portanto, o meu modelo final de indução de categorias, portanto, é de facto um modelo indutivo da teoria, da prática à teoria, portanto, a partir do mais concreto e fui abstraindo, portanto, e fui analisando de um modo mais abstrato até chegar de facto à teoria. Exatamente esta pirâmide, esta a ideia que permite transmitir. Não vou falar-vos das teorias todas, porque não haveria tempo neste workshop, poderá ficar num outro momento. Vou falar-vos das categorias que eu sublinhei aqui um pouco com uma cor mais escura, nomeadamente os que são as modalidades que eu encontrei, portanto, muito para além do Reiki, como vos vou mostrar. Depois os modos e as condições da ação, encontrando sentidos, e tudo isto é enfermagem, portanto, já num core mais conceptual e avaliando o processo. Todo este processo de investigação me conduziu à categoria central, em torno da qual se desenvolve a teoria, que é a enfermagem à procura de si. Portanto, aqui a grande ideia, de facto, que a minha investigação trouxe é que os enfermeiros desenvolvem todas estas práticas, primeiro porque elas são úteis aos doentes, mas também porque andam ainda um pouco à procura de se ancorar em algo mais substantivo, mais real, que também tenha efetivamente resultados mais sensíveis do que a prática mais clássica, em que estamos muito repartidos por aquelas duas áreas de intervenções autónomas versus interdependentes, que esta investigação também questiona, mas fica lá mais para o final. Portanto, mostrando, falando um pouco das categorias que eu encontrei, trago-vos aqui, de facto, neste quadro, as muitas modalidades terapêuticas que eu encontrei os enfermeiros a fazer, portanto, estes 25 enfermeiros. Agrupei-as de acordo com uma classificação que adaptei do Instituto Norte-Americano que trabalha estas áreas, trabalha e estuda. Em Portugal, na altura, havia muito pouca investigação feita, neste momento já vamos tendo efetivamente alguma investigação muito interessante também nestas áreas, mas havia muito pouca coisa feita ainda. Havia muita produção científica nos Estados Unidos da América e no Canadá,
na Europa, países nórdicos, também Inglaterra, e depois na América Latina, também México e Brasil. E, portanto, classifiquei-as, houve aqui uma repescar daquilo que é a classificação deste instituto, que é o National Center for Complementary and Alternative Medicines, que em 2004, portanto, foi instituído e chamava-se desta forma. Este instituto também tem evoluído. Em 2014 mudou a sua designação para uma designação que me parece de facto mais interessante, que é o National Center for Complementary and Integrative Health. Portanto, uma perspectiva mais de saúde e também mais integradora. No entanto, manteve a mesma classificação. Baseei-me também um pouco em Gene Watson e noutros teóricos que encontrei, embora a própria Gene Watson também aqui tenha evoluído e, portanto, as nomenclaturas são diversas. De qualquer forma, encontrei aqui uma coerência nas várias categorias em que as classifiquei. Começando logo pelas natureza ambiental, portanto, encontrei as que estão aqui apresentadas, como a utilização da música e de aromas, a luminosidade e a temperatura e o uso de cor. E de facto aqui uma surpresa, porque nós sabemos isto, mas às vezes não nos lembramos, não é? É que temos, e a própria Nightingale, a própria Watson resgata Florence Nightingale de uma forma muito contundente e muito interessante. E de facto foi Florence Nightingale a grande precursora destas modalidades de natureza ambiental, como nós sabemos, não é? Depois, outro grupo, modalidades manipulativas, encontrei vários tipos de massagem, muitos tipos de massagem. Terapêutica, reflexologia, shiatsu, drenagem linfática, mas também sueca, portanto, associada à massagem terapêutica, uma diversidade enorme, pensando aqui sobretudo na observação participante. Modalidades de natureza mental cognitiva, hipnoterapia, não pensaria eu na altura encontrar um enfermeiro num hospital público a fazer hipnoterapia, mas de facto o meu primeiro entrevistado era isso que fazia e faz ainda. Técnicas de extração da dor através da imagem guiada e da visualização, o uso do humor, várias técnicas de relaxamento, guiado por voz e também por respiração de yoga, oração, leitura guiada. Modalidades de natureza energética, reiki, toque terapêutico e acupressão. Aqui o toque terapêutico vem em itálico porque cheguei a uma conclusão, nós às vezes designamos a nossa linguagem profissional, mas mais do dia a dia, acabamos por designar algumas das técnicas que fazemos de um modo que não é exatamente daquilo que nós fazemos. E portanto, toque terapêutico, todos os enfermeiros diziam que faziam, mas o que eles efetivamente faziam era o toque de conforto, ou o toque protetor. Toque terapêutico, efetivamente, não encontrei ninguém a fazer, porque é de facto uma técnica muito específica, também nascida na enfermagem, por Dolores Krieger, na década de 70 do século XX, muito semelhante ao Reiki, mas não exatamente igual. E, portanto, está aqui em itálico, eu escrevi depois isto na minha tese, obviamente, não é? E também outras modalidades de natureza relacional, como o uso intencional do silêncio e da conversação, que vi muito, observei muito no contexto da observação, o tom de voz, o aconchego, o uso terapêutico do self, com muita consciência por parte dos enfermeiros da importância destas técnicas e destes modos de estar e de fazer com os seus utentes. Em termos de outras categorias, porque é que os enfermeiros fazem, como é que fazem? Modos de ação, portanto foi de facto uma das categorias a que eu cheguei, e nestes modos de ação há aqui várias dimensões ou subcategorias. Uma delas é o fazer ético, desmontagem e recombinação de técnicas, dissimulando modalidades terapêuticas e o agir consciente. O fazer ético, os enfermeiros que ocultavam esta prática, como eu comecei por vos dizer, mas ocultavam dos seus colegas, dos seus pares e dos outros elementos da equipa. Portanto, com o doente era sempre muito clarificado o que é que se ia fazer. E, portanto, era um bocadinho abrir a porta, ver até onde se pode ir, diziam eles. Logo pela anamnese que faziam no início, eles tentavam perceber a abertura que a pessoa tinha ou não tinha,
outras intervenções de outra natureza para além das intervenções mais ortodoxas. Portanto, tentavam perceber a congruência cultural destas práticas que eles sabiam fazer e que podiam oferecer. E depois o respeito pela autonomia do doente, em função da forma como eles percebiam que o doente se posicionava, faziam ou não faziam, mas habitualmente faziam porque o doente habitualmente também aceitava, doente ou família, obviamente. No caso de crianças, no caso de pessoas inconscientes. Desmontagem e recombinação de técnicas, muito interessante, porque as várias coisas que alguns enfermeiros sabiam fazer, eles individualizavam exatamente às necessidades, às características da pessoa naquele momento específico. E isso dava muitas vezes esta recombinação, cuidados que não se repetiam. Observei muito isto na unidade de dor. A partir da mesma formação de base que todos os enfermeiros tinham, em massagem terapêutica, efetivamente eles depois misturavam outras técnicas de massagem que iam aprendendo diferencialmente e, apesar de ter observado muitas massagens, não vi duas massagens iguais. Era exatamente muito em função do que o doente precisava naquele momento, do que ele podia receber naquele momento, do tempo disponível, enfim, de várias variáveis. Na dissimulação de modalidades, claro, a mais frequente era mesmo a ocultação, no contexto dos que entrevistei, claro que na unidade de dor era mesmo às claras, não é? Fazer com descrição, portanto, uns nem sempre ocultavam completamente, mas faziam com alguma descrição para não dar muito nas vistas, como eles diziam, e portanto estava um colega que eles achavam que era mais aberto, faziam, o colega não ligava muito, deixava passar, não comentava, e a assunção seletiva, ou seja, eles diziam às vezes, bem, quando eu faço Reiki, eu digo ao meu colega, se ele perguntar porque é que o doente melhorou de uma forma às vezes tão rápida e tão evidente, eu digo que fiz técnicas de relaxamento e não digo exatamente que técnicas de relaxamento é que fiz. Depois o agir consciente, de facto a responsabilidade com que os enfermeiros faziam todas estas práticas e a criação de estatuto próprio. Este estatuto que passava muito por se conseguir na própria equipa de ter uma imagem de confiabilidade e de respeito, ou seja, só já numa fase em que o enfermeiro se sentia olhado pelos seus pares, pelos seus colegas, como alguém de confiança e alguém respeitável, é que se aventurava um bocadinho a fazer este tipo de práticas ou se aventurava a levantar um bocadinho o véu daquilo que fazia, portanto a mostrar um bocadinho daquilo que fazia. Porque achava que, bem, se eu sou respeitado, se eu sou uma pessoa confiável para a minha equipa, provavelmente não vão achar que eu faria coisas que não têm interesse terapêutico para os nossos doentes. E, portanto, dependia um bocadinho também deste agir consciente. Aqui algumas ilustrações exatamente com o que eles próprios disseram. Há já bastantes enfermeiros que têm feito shiatsu, reiki, acupuntura, tuiná e outros, só que bico calado. Não se pode dizer nada, não se escreve. É o nosso tendão daqueles. Fazemos muito, mas não mostramos o que fazemos. Outra enfermeira dizia que começa logo pelo processo de acolhimento, onde faço uma entrevista ao doente, à família, dá para avaliar ao longo da entrevista como eles vão falando, o tipo de receptividade que eles têm. Portanto, aqui a questão de abrir a porta e ver até onde é que conseguiam ir. Depois outra enfermeira dizia, eu aplico a minha mão e eu presinto se a pessoa está a consentir. Isto tem dois efeitos. Primeiro, estou a assinalar a presença, mas também estou a pedir autorização para o cuidado, sobretudo em situações de doentes inconscientes e em que não havia família e em que a pessoa, o enfermeiro dizia, eu peço a autorização, mas peço a mim própria. Portanto, muito nesta linha, desta sintonia mais energética de que Gene Watson tanto fala, não é? Portanto, eu coloco a minha mão e tento captar a reação da pessoa através desta sintonia energética e, portanto, faço ou não faço em função das minhas próprias intuições, a partir daqui. Uma outra categoria importante, condições da ação, e que condicionava efetivamente desde logo a realização ou não destas práticas e depois a forma como eram realizadas.
nomeadamente o ambiente físico, o ambiente social da equipa e o ambiente normativo. O ambiente físico relativamente aos tempos e aos espaços de trabalho, porque em relação aos tempos os enfermeiros não eram nunca dispensados, mesmo quando os colegas aceitavam e sabiam, mas nunca lhes facultavam, nunca lhes facilitavam os tempos de trabalho, portanto eles tinham que fazer tudo o que era suposto fazer, das atividades mais rotinizadas e, portanto, mais habituais, digamos assim, e adicionalmente, então, ofereciam aos doentes que achavam que tinham mais necessidade de algum deste tipo de técnicas, ofereciam então essa outra atividade, era um trabalho suplementar. Mas também os espaços, porque muitas destas modalidades requerem um espaço um pouco mais privado, nomeadamente técnicas de relaxamento, energéticas, porque muitas vezes o doente acaba por exteriorizar emoções, sentimentos, falar de coisas mais íntimas e mais privadas e, portanto, correr a cortina não chega, não é? Para privatizar esse espaço. E, portanto, isso condicionava um pouco a forma e desde logo até a oferta que o enfermeiro fazia de algumas dessas modalidades que ele sabia fazer. Mas também o ambiente social da equipa, aqui a equipa alargada, não só os pares, mas também os outros elementos da equipa, que ia desde a aceitação, e encontrei uma enfermeira num dos hospitais, numa equipa em que toda a gente sabia e aceitava, e portanto era de facto muito interessante e ela aí registava, mas foi o caso único em termos dos entrevistados, e havia também às vezes o gozo, um gozo mais de brincadeira em algumas situações, um gozo mais de rejeição e mais pejorativo noutras situações. Lembro-me do caso de uma enfermeira que, pensando ter adquirido o tal estatuto já de pessoa confiável e respeitável, acabou por abrir um bocadinho o jogo, ela fazia Reiki, e foi tão gozada, não só pelos médicos, mas sobretudo pelos pares, pelos outros enfermeiros, o que foi para ela de facto terrível, que pediu transferência de serviço, e no serviço em que estava há vários meses, na altura em que eu entrevistei, continuava a fazer Reiki, mas aí completamente às escondidas, e ninguém mesmo sabia, senão o próprio doente. Depois o ambiente normativo. A falta de reconhecimento institucional, que em algumas situações também era sabido que se fazia. Por exemplo, eu falei-vos naquele enfermeiro que fazia hipnoterapia, e eu cheguei até ele através da supervisora do hospital onde trabalhava. Mas esta supervisora, que era amiga dele, que eu conhecia bem, portanto, sabia, mas não era de facto algo instituído naquele hospital. Portanto, não havia na altura assim, esse reconhecimento e essa abertura tão clara, tão claramente assumida. Inclusivamente na unidade de dor, isto de facto é impressionante e penso que nos deve fazer refletir ainda hoje. Era aceito, obviamente, portanto, o topo da organização do hospital, obviamente, sabia que aceitava, porque havia uma organização e uma estruturação, inclusive, do horário dos enfermeiros nesse sentido. No entanto, aquilo que se fazia na unidade de dor, que era feito exclusivamente por enfermeiros, na estatística anual da produção do hospital, era contado como consultas médicas. Portanto, de facto, este reconhecimento cabal ainda estava muito por acontecer. Depois os tais micromundos sociais, não é? Portanto, em que aí já vamos ver a seguir também a fala de um dos entrevistados que ilustra muito bem este aspecto. E também na altura a falta de clarificação do órgão regulador, nomeadamente a Ordem dos Enfermeiros. Neste momento a Ordem dos Enfermeiros está um pouco mais aberta, inclusivamente conheço vários pareceres positivos a pedidos de enfermeiros sobre Reiki e sobre reflexologia, em que a Ordem tem dito sim, mas na altura que os enfermeiros diziam é que, feitos os pedidos de parecer, simplesmente não obtinham resposta. E, portanto, estavam ali um bocadinho, como eles diziam, um pé dentro e um pé fora, porque não sabiam muito bem, efetivamente, como é que haviam de se posicionar até do ponto de vista normativo ou legal. Aqui uma ilustração do que eu acabei de dizer. Portanto, dizia-me um enfermeiro que fazia hipnoterapia
Se o médico disser que vai fazer hipnose, os pares dele pensam que ele pifou, mas não questionam. Se eu escrever que vou fazer hipnose ou que fiz, perguntam: quem é este gajo? Quem mandou fazer hipnose? Muitas dúvidas se vão levantar. Portanto, aqui a questão dos micromundos sociais está muito evidente, não é? Até porque a formação em hipnoterapia clínica é exatamente igual para o médico e para o enfermeiro. É uma formação de 3 anos que era e continua a ser feita na Faculdade de Medicina e, portanto, em termos de preparação, é exatamente igual. Mas esta questão desta autonomia para fazer coisas diferentes ainda de facto era bastante questionada e continua a ser em grande medida ainda. Estas situações, de uma outra enfermeira que eu observei, de doença oncológica, são tão complexas que deixemos de ilusões. Os médicos sozinhos não conseguem dar resposta. E dizia outro enfermeiro entrevistado: não faço reiki de uma forma sistematizada, porque não tenho uma equipa coesa, porque isto não é uma linguagem acessível, porque dizem lá vem ele com as energias. Portanto, esta era uma situação de gozo, um gozo mais brincalhão, que aceitava, mas brincando, e portanto ele era conhecido como o enfermeiro das energias. Uma outra categoria, que eu acho, portanto, é daquelas que efetivamente conduziram depois à categoria central, encontrando sentidos. Porque é que os enfermeiros fazem isto, não é? Apesar de todos os condicionalismos que acabámos de ver. E aqui encontrei 3 grandes dimensões ou subcategorias: enriquecendo o conteúdo disciplinar, expandindo fronteiras e reclamando o legado da história. Começando pelo reclamar o legado da história, os enfermeiros tinham muito esta noção de que nós já fizemos tudo isto antes e depois fomos esquecendo, fomos deixando de fazer. Mas isto é nosso desde as origens. Portanto, estas modalidades que agora fazemos, de facto, pertencem ao acervo da enfermagem. E muitos também falavam no legado visionário de Nightingale, e todos nós conhecemos como com medidas essencialmente de âmbito ambiental. Ela teve aqueles resultados espetaculares da redução da mortalidade entre os soldados da Guerra da Crimeia, não é? Portanto, de facto, é um legado visionário que nós ainda não conseguimos cumprir cabalmente. Depois, enriquecendo o conteúdo disciplinar, também faziam aqui referência à perspectiva holística das teorias de enfermagem, portanto, das várias teorias de enfermagem, à importância conferida pelas várias teorias de enfermagem à relação pessoal e também às taxonomias de enfermagem. Desde o sistema que mais cedo, portanto, esteve entre nós, nomeadamente o sistema Nanda-Nikonok, até a CIP, que é atualmente a que predomina no nosso país, mas de facto as taxonomias já nos dão bastante liberdade, digamos assim, na escolha de algumas intervenções de enfermagem muito desta natureza, nomeadamente da hipnoterapia, da biblioterapia, da música, entre muitas outras, que não são tão comuns entre nós ainda, não estão tão disseminadas, mas como a CIP é uma linguagem universal, enfim, queremos que noutros contextos estas práticas são mais correntes, provavelmente. Depois, expandindo fronteiras. Por um lado, pela mobilidade e permeabilidade, porque diziam os enfermeiros entrevistados e também observados que exatamente pela perspectiva holística que nós temos muita história de assimilação de conceitos de outras disciplinas, não é? Portanto, temos necessidade para conhecer a pessoa global de ir transversalmente às várias disciplinas e retirar daí conteúdo que seja fundamental para perceber a pessoa naquela dimensão, nomeadamente a psicologia, por exemplo, que nós estudamos em qualquer curso de enfermagem, não é? Logo no primeiro ciclo. E por outro lado também, muito importante, que é a compensação do esvaziamento da enfermagem. Nós sabemos que nos últimos anos têm emergido muitas profissões no âmbito da saúde, de áreas em que tradicionalmente era o enfermeiro que dava resposta. E, portanto, a enfermagem, à conta disso, tem-se vindo a esvaziar muito o seu conteúdo. E integrar, de facto, modalidades destas áreas na prática cotidiana, na prática regular, também acaba por enriquecer e por novamente dotar de conteúdo uma prática que, à custa deste esvaziamento,
tem vindo a ficar mais empobrecida, achavam também os enfermeiros. E, ilustrando isto, uma enfermeira dizia: se eu prefiro que é assim, abordagem holística, eu tenho que abraçar todas estas coisas, todos estes mundos, porque isto é um mundo, isto é uma imensidade de conhecimentos, é descoberta diariamente. Outra enfermeira dizia: tendo em conta todo o modelo holístico das teóricas de enfermagem, já se preconizava o não separar a mente do corpo. Logo aí, há muito mais do que uma pessoa física à nossa frente. Não é só a parte física, mas um todo, que não conseguimos avaliar muitas vezes. E uma outra dizia ainda que a enfermagem sempre aceitou isso. Quase todos os modelos de enfermagem o aceitam e, portanto, a introdução deste tipo de terapias vai exatamente nesse sentido, no conceito de pessoa total. Ou seja, uma congruência muito grande com a nossa disciplina e com a nossa prática, e por isto esta aceitação e esta capacidade até para correr riscos também, não é? Pensando aqui um bocadinho agora na parte mais da estrutura do modelo de Watson, mais próxima da prática, aqueles 3 componentes muito importantes são os Clinical Caritas Processes, e andamos aqui a brincar um bocadinho com isto, por um lado, a relação de cuidar transpessoal ou de cuidar-curar e ocasião de cuidar ou momento de cuidar. E apesar de nos parecer, quando nós olhamos para os Clinical Caritas Processes, de nos parecer que há aqui um elevado grau de abstração, que ela fala muito de relação, que ela fala muito de interconexão entre as pessoas, de intersubjetividade, de compromisso, de ambiente curativo, da abertura ao mistério, ao sagrado. Portanto, isto parece muito distante da prática concreta da enfermagem, não é? Tal como, quando falamos na relação de cuidar, e que Watson afirma que implica subjetividade do enfermeiro e do outro, do utente, numa relação de intersubjetividade que transcende o individual, que reconhece o poder do amor e da compaixão, dando acesso a uma fonte de energia profunda com potencial de cura muito poderoso, parece-nos tudo muito pouco concreto, muito pouco ligado à prática. Eu digo parece, porque de facto não é assim. A ocasião de cuidar, momento de cuidar. A ocasião contextualiza o momento na medida em que confere ao enfermeiro, ou permite o enfermeiro e o utente possam intencional e conscientemente criar e experienciar esse encontro, entrando na consciência do outro numa dimensão espiritual profunda, mobilizadora dos recursos de cura. Aqui, consciência e intencionalidade são os construtores do momento do cuidar. Mas o que é interessante, e já vos mostro também como consegui captar de uma forma muito realista, muito concreta, quer dos enfermeiros que entrevistei, quer dos que observei, como eles têm efetivamente em conta no seu dia-a-dia e como identificam todos estes aspectos, mesmo que não saibam desta forma tão bem sistematizada e que nem sempre consigam dizer qual a teórica que disse o quê, mas a verdade é que faz um sentido muito grande na prática da enfermagem. Dizia um enfermeiro: agora há coisas que se podem fazer no dia-a-dia. Por exemplo, posso pôr um som de uma música suave e neutra enquanto faço as higienes. Aquilo serve para mim e serve para o outro, porque o meu tom de voz baixa, o meu automatismo desaparece e, portanto, tudo baixa à minha volta. E vemos aqui também esta questão da reciprocidade e desta intersubjetividade. Diz outro enfermeiro: tem que haver uma ligação enfermeiro-doente, não é só a prestação de cuidados técnicos, mas a ligação empática e a ligação humanizante entre enfermeiro e doente. Para dar um comprimido, basta disponibilidade física, mas para dar presença, para dar atenção, é preciso muito mais do que disponibilidade física. É preciso que a pessoa, enfermeiro, se disponibilize, se abra, se implique nessa relação, que se disponha a estar com o outro. E uma enfermeira afirma que passamos a ser observadores de nós mesmos, porque ser consciente é nós observarmos o nosso próprio ser, é sermos espectadores de nós mesmos. E falava isto a respeito do Reiki que ela fazia. E dizia que o Reiki a tinha tornado muito mais consciente de si própria e, nessa medida, também muito mais consciente da sua relação com o utente,
quando lhe oferecia e quando lhe fazia reiki. Continuando, eu tenho aqui vários, porque efetivamente fui acompanhando esta questão dos Clinical Caritas Processes, do cuidar, curar transpessoal e do momento de cuidar, e dizia uma enfermeira que eu observei que o estar lá, portanto na unidade de dor, acaba por ser terapêutico também para nós. Eu, quando estou na massagem, até me esqueço que estou no IPO, que é um contexto de trabalho, como nós facilmente percebemos, que é pesado do ponto de vista até psicológico, não é? Pelas situações, muitas vezes, muito difíceis com que o enfermeiro se depara no seu dia-a-dia. Há uma coisa que eu acho muito importante. Acho que quando procuramos o bem do outro e pomos o amor nas coisas, as coisas resultam muito mais. Há uma empatia em que nos conseguimos ligar com o doente. E, portanto, esta transversalidade, este momento do cuidar e este cuidar transpessoal passa muito por esta concepção que o enfermeiro tem e por esta capacidade de pôr em prática estes conceitos que, sendo tão abstratos, mas são tão reais também na prática destes enfermeiros. Dizia uma enfermeira, a propósito de uma área muito interessante, eu estou ali com ele doente, eu estou a cuidar dele, estou envolvida com ele e acabei. Vou passar para outro, mas não vou passar para outro a pensar naquele, senão não cuido nem do nem do outro, nem de mim. E ela falava disto a propósito de um aspecto que eu acho muito interessante, que era o que ela chamava a descontaminação energética. Nós temos muito a noção e o conhecimento da contaminação microbiana, viral e microbiológica, não é? A infecção hospitalar, mas temos muito pouca noção da contaminação energética. E essa área também nos contamina. E, portanto, quando ela acabava de prestar cuidados a um determinado doente, ela fazia uma técnica de banho seco que me demonstrou muito bem, mas no sentido de terminar ali a relação com aquele doente, passaria para outro com o qual seria ligar com a mesma abertura e a mesma profundidade e a mesma subjetividade, intersubjetividade, interconexão. E portanto ia limpa, dizia ela, porque se eu não me descontaminar, eu acabo por nem cuidar de mim nem de ninguém. Dizia uma utente, também na observação, de uma forma muito interessante e muito simples, a propósito da dor e desconforto que ela sentia muito diminuir ao longo da massagem. Se sai de mim, vai para onde? Sim, porque deve ir para algum lugar. Será que vai para a enfermeira? Parece magia. Ou seja, como é que eu chego num sofrimento tão grande, num sofrimento que é maior do que a própria dor, e depois quando eu saio daqui vou tão leve, vou tão bem. Quando é que isto foi? Cada um, dizia uma outra enfermeira, tem a sua própria espiritualidade e cada um entende à sua maneira. Porque a espiritualidade é indissociável do ser humano, independentemente da religião. É o centro do universo de cada um de nós. Estamos a assistir a uma transformação do ser humano exatamente a partir da espiritualidade. E depois dizia uma utente, também de um modo muito interessante, uma utente que chegou naquele dia a chorar com dor e dizia que não conseguia continuar a viver com o nível de dor daquela maneira. Ela tinha tido cancro da mama, que tinha sido operada já as duas mamas, mastectomizada, já tinha metástases ósseas, portanto estava de facto num processo já bastante avançado. E ela dizia, eu desta forma não consigo, porque é uma dor extremamente forte. E quando saiu dizia, há aqui uma magia, um Deus, não sei o que é, mas saímos daqui da massagem muito melhor do que chegamos. As enfermeiras, a sua presença, mas também o que elas fazem-nos tão bem. E portanto esta doente saiu dali com uma dor residual, que ela dizia que já praticamente nem sentia. Depois, continuando nas categorias, naquelas que eu selecionei para partilhar convosco, uma outra era tudo isto é enfermagem. E aqui, portanto, os enfermeiros falavam da ampliação do repertório das suas práticas, de tudo o que possa ajudar os doentes e cuidando da pessoa inteira. Na ampliação do repertório das práticas, de facto, acrescentando, aumentando novas opções terapêuticas, obviamente que se podia oferecer cuidados a diferentes níveis, de diferentes naturezas.
tudo o que possa ajudar os doentes e, de facto, muito além daquilo que nós entendemos como cuidado da enfermagem, como, por exemplo, rezar com o doente, numa situação de fim de vida e que estava em sofrimento espiritual profundo, o ler para um doente idoso, sem visitas, que está confinado e muito centrado no seu processo de sofrimento. Portanto, na tentativa de o descentrar desse processo de sofrimento e o ligar de novo à vida, de mobilizar recursos internos curativos, portanto, tudo isto feito com uma consciência muito grande de que se está a fazer a enfermagem. Este enfermeiro dizia: eu estou a ser completamente enfermeiro quando faço isto, estou a ser perfeitamente holístico. E depois este cuidado da pessoa inteira, portanto, o vendo para além do visível e respondendo às dimensões também menos físicas, mais subtis, nomeadamente a dimensão espiritual. Portanto, esta consciência de que se estava a fazer a enfermagem estava profundamente enraizada no modo de ser e de fazer a enfermagem destes enfermeiros. E ilustrando esse aspecto, dizia uma enfermeira que eu entrevistei e que observei, são coisas pouco conhecidas. Os doentes têm medo de nos ofender e tudo o que leva a outras áreas do saber, os doentes, mesmo que o sintam e sentem, têm medo de o verbalizar. Aliás, era frequente os enfermeiros dizerem, os doentes dizerem, e eu observei isto, o que é que tem nas mãos, porque as suas mãos estão tão quentes, as suas mãos parece que transmitem alguma coisa, que está aqui um borbulhar, sente-se um borbulhar nas suas mãos. O que é que as suas mãos têm? De facto, estes enfermeiros estavam a fazer reiki nesse momento e, portanto, os doentes captavam que havia ali uma qualidade diferente daquele toque. Dizia uma outra doente: mas sabe, não é só a massagem. Creio que é toda a envolvência, o ambiente escurecido, esta música tão bem escolhida e que é tão relaxante, o calor das suas mãos, o tom de voz, é um conjunto de coisas que se conjugam e que resultam tão bem. E dizia-me outra doente: as senhoras são boas ouvintes, é também um momento de terapia para além da massagem. Aqui falamos de coisas que não falamos com mais ninguém. E eu posso-vos dizer que ouvi histórias absolutamente dramáticas das pessoas que frequentavam a unidade da dor e que iam muito para além do cancro, que iam muito para além da dor e de toda a mutilação que o cancro já tinha provocado na vida daquelas pessoas. E quando a enfermeira, quando é uma situação de facto muito peculiar, em que a enfermeira, depois de estar uma hora a ouvir esta doente, que chorou, que falou, que contou mil e uma histórias, mil e uma circunstâncias da sua vida, e a enfermeira propôs-lhe que ela fosse acompanhada pela enfermeira da equipa, pela psicóloga da equipa, desculpem, e ela disse: sim, eu também já fui acompanhada no início e senti-me bem, portanto posso voltar, mas isto que eu acabei de contar às senhoras, e as senhoras eram a enfermeira e eu, investigadora, que as pessoas sabiam que era enfermeira também. Isto que acabei de contar, eu nunca contei a ninguém, nem à psicóloga, eu contei-lhe parte da história, mas não contei a história toda. De facto, há ali uma relação de confiança que leva a que as pessoas se abram de uma forma franca, portanto que escancarem ao fim e ao cabo a sua vida. Isso é de uma responsabilidade, mas também ao mesmo tempo de uma profundidade grande em termos de cuidado da enfermagem. Depois, avaliando o processo, de facto, os enfermeiros, apesar das muitas dificuldades, algumas das quais eu já vos referi, eles continuavam e continuam a oferecer e a fazer este tipo de cuidados. E porquê? Porque eles avaliavam como de muito interessante do ponto de vista terapêutico. Nesta categoria, eu sistematizei 4 dimensões ou subcategorias, desde logo a lógica do processo de cuidados, que era feita, portanto, todos nós conhecemos o processo de enfermagem, obviamente, e era nesta base a tal questão da avaliação, de ver até onde se podia ir, daquilo que podia ser benéfico para aquela pessoa. Nem todos os enfermeiros, obviamente, sabiam fazer todas aquelas modalidades que eu vos mostrei há pouco. Alguns sabiam fazer 3, 4, outros sabiam fazer apenas uma. Portanto, eles avaliavam em função do que tinham para oferecer e daquilo que achavam que era útil ao doente. E, portanto, essa avaliação era sempre feita e a avaliação final também do resultado. Só que, como é que era feita essa avaliação? Muito à conta ainda de indicadores subjetivos, indicadores de resultados subjetivos, nomeadamente fisiológicos, comportamentais e de bem-estar,
embora estivesse na altura a iniciar-se na unidade da dor, porque era de facto onde a equipa podia trabalhar isto de uma forma mais fácil, porque mais aberta, estavam a trabalhar em indicadores que cruzassem a pressão parcial de oxigênio com os sinais vitais, porque havia efetivamente mudanças fisiológicas óbvias e que os enfermeiros estavam na altura a sistematizar para começar a ter indicadores mais objetivos. Quem é que avaliava essencialmente enfermeiros e utentes, embora esta avaliação, sobretudo nos doentes que frequentavam a unidade de dor, fosse extensível à família, porque a própria família verbalizava também da melhoria e, portanto, da mais-valia que era os utentes, os seus familiares, consultarem aquela unidade de dor. Depois aqui o ponto fraco, a documentação dos cuidados, ou seja, os registros. O que é que os enfermeiros escreviam sobre aquilo que faziam. E aqui os enfermeiros entrevistados, como eu disse há pouco, simplesmente não registavam. Ou registavam de uma forma um bocadinho lateral. Portanto, eu fiz técnicas de relaxamento e não diziam exatamente o quê. Na prática observada, os enfermeiros registavam, até porque era de facto aceito, era aberto e, portanto, registavam, mas ainda assim de uma forma diferenciada. Porque todos os enfermeiros tinham uma formação de base em massagem terapêutica, mas em aromaterapia, alguns tinham reiki, mas outros não, e portanto tudo o que ia além do que era comum aos elementos da equipa, os enfermeiros que faziam não registavam, nomeadamente o reiki. Apenas 2 enfermeiras na altura faziam, havia mais pessoas que queriam fazer a formação, mas não tinham feito ainda, e portanto isso foi-me dito a mim enquanto investigadora, mas os colegas da equipa não sabiam. Portanto, mesmo aí havia efetivamente alguma dificuldade em abrir completamente aquilo que se fazia. Aqui também alguma ilustração desta avaliação. Dizia uma enfermeira, também pelo feedback que tenho das pessoas de quem cuido, porque se não houvesse feedback positivo, isso da massagem terapêutica, a utilização de aromas e de música, não fazia sentido fazer-se, naturalmente. Tipo escadinha de rabo na boca, dizia uma enfermeira. Eu não sei como registar, não registro. Não atribuo valor e não dou visibilidade e não lhe é atribuído valor. E é como se não existisse. E é como se uma parte importante da nossa prática e uma parte importante do cuidado ao doente que tem um interesse terapêutico francamente positivo, é como se ele não existisse. E aquilo que nós fazemos e o resultado que nós fazemos é atribuído a qualquer outra coisa e não àquilo que nós fazemos. E, portanto, isto é de facto, alguns enfermeiros não tinham ainda tido esta consciência, mas muitos já tinham, mas só que não sabiam muito bem como sair desta situação. Há aqui um outro aspecto que eu acho muito interessante do meu utente. A enfermeira massagem agora aos membros inferiores, portanto estávamos numa massagem completa, e a doente exclama, ai que bom Jesus do céu, devia levar essas mãos agarradas a mim para casa, porque efetivamente estava já a sentir-se francamente bem face àquilo que era o seu estado quando o início deste cuidado. Aqui trago uma sistematização destes indicadores de avaliação, portanto, os identificados pelos enfermeiros e pela investigadora, também a enfermeira, que era eu, obviamente, e depois pelos utentes. E de facto temos aqui muito, em termos de sinais vitais, que na altura não era cruzado ainda, como disse, com a pressão de oxigênio, mas que estava a ensaiar, portanto, e a sistematizar. Mas aqui a arquitetura do corpo, muito interessante, e a postura corporal, a arquitetura do corpo numa situação de muito mais relaxamento, uma postura mais relaxada, porque a pessoa chegava muito tensa, muito contraída e, portanto, ficava de facto mais relaxada. A fisionomia das comissuras labiais e o brilho e fechamento dos olhos. Uma questão muito interessante que as doentes diziam que era o efeito guarda-chuva, e era assim mesmo que lhe chamavam. O efeito guarda-chuva permitia-lhes gerir melhor as emoções, gerir melhor os problemas do dia-a-dia. Diziam elas, os problemas continuam a existir, quer da doença, quer os problemas do dia-a-dia com a família, portanto, com a nossa vida lá fora. Mas é como se tivesse um guarda-chuva aberto e, de facto, os problemas caem em cima do guarda-chuva e depois caem à minha volta
e não me atingem com a mesma força com que me atingem quando efetivamente não estou tão fortalecida como eu saio daqui com estas práticas que os enfermeiros realizam. E, portanto, esta capacidade de gerir melhor as emoções, de gerir melhor o seu dia-a-dia, a maior tolerância ao stress, maior vontade de viver, mais confiança, vontade de sair de si, eram de facto situações que os doentes de uma forma geral relatavam, também menos medicação, portanto eram pessoas que faziam a tal analgesia contínua opioide, mas que não tomavam os analgésicos em SOS, quando conseguiam vir semanalmente à massagem, a maior parte das vezes vinham quinzenalmente, porque não havia capacidade de resposta do serviço, mas de facto quando conseguiam vir, conseguiam não tomar a terapêutica de SOS, porque a terapêutica basal, mais o que se fazia na massagem, e a massagem era uma designação muito genérica para um conjunto de outras modalidades, e de facto era avaliado do ponto de vista terapêutico como muitíssimo importante. Cheguei obviamente com muitas coisas ainda pelo caminho que não posso dizer-vos hoje, mas efetivamente no final da minha tese, da minha investigação, eu cheguei a esta tese fundamental, é que as modalidades terapêuticas não convencionais são um recurso de autodefinição e de autoafirmação da enfermagem, porque a enfermagem está à procura de si ainda, porque não encontrou uma explicação cabal para tudo o que faz e para tudo que faz parte da sua vocação e do seu mandato social. E quantas vezes nós enfermeiros ouvimos e dissemos e dizemos ainda, quando estão a associar muito a enfermagem só à administração de injetáveis e fazer pensos, nós temos muito esta fuga. A enfermagem não é só isso, é muito mais do que isso. Só que ainda temos dificuldade em dizer o mais do que isso, muitas vezes, não é? Portanto, porque andamos um pouquinho ainda à procura de nós próprios, enquanto disciplina e enquanto profissão. Mas, de facto, temos um fundamento na história, já falámos, temos valores éticos e que são, de facto, muito importantes na prática do dia-a-dia e que os enfermeiros respeitavam muito. Temos esta grande capacidade de expandir fronteiras através do conhecimento e somos das classes profissionais que mais investe na sua formação, na formação pós-básica, nomeadamente, quer com a realização de outros cursos, nomeadamente, há bocadinho a enfermeira Joana, quando nos apresentava, a minha e a senhora enfermeira Márcia, de facto, apresentou-nos como, eu fiz uma licenciatura em Medicina Tradicional Chinesa, a enfermeira Márcia fez também uma formação em biodança, um curso diferente, portanto, os enfermeiros fazem efetivamente formação fora da enfermagem e dentro da enfermagem. E temos muitos enfermeiros especialistas, muitos enfermeiros mestres, já há bastantes enfermeiros doutores na prática clínica. Portanto, apesar de uma carreira que não é sequer tão motivadora quanto isso, a verdade é que esta nossa vocação de um conhecimento holístico e de uma resposta muito global à pessoa nos leva a ter necessidade de aprender. E, portanto, isto efetivamente é um recurso fundamental para que consigamos rechear a enfermagem e também um contributo para nos autodefinirmos e para nos autoafirmarmos com mais ferramentas para efetivamente os nossos cuidados. Alguns dos contributos, portanto eu identifiquei mais, estes são os principais, para a disciplina, para a profissão e para o mandato social. Na disciplina, sobretudo, o que eu acabei de dizer, com apontar caminhos de autodefinição da enfermagem. Depois, na profissão, a confirmação de efeitos terapêuticos e o estatuto de cuidado de enfermagem em muitas coisas que fazemos e que às vezes nem achamos tão importante assim, nomeadamente o rezar com o doente, nomeadamente o ler para o doente, as tais técnicas de relaxamento, algumas até muito simples, como exercícios de respiração com base no yoga. Portanto, são efetivamente uma diversidade enorme de práticas que nós desenvolvemos no dia-a-dia e às quais não damos ainda o reconhecimento suficiente em termos da importância que tem para o bem-estar da pessoa. Mas também mandato social.
este questionamento que podemos aqui ficar a discutir mais em conjunto, desta classificação que ainda temos na enfermagem, não é? De funções autónomas e funções interdependentes. Que sentido é que isto faz? Porque isto efetivamente tem sido mais um entrave ao desenvolvimento da enfermagem do que propriamente um estímulo a esse mesmo desenvolvimento. E nenhuma outra profissão tem, de facto, a sua prática assim espartilhada, porque nós temos que ser responsáveis por tudo o que fazemos, independentemente de ser uma técnica que desenvolvamos a partir da nossa própria prescrição ou da prescrição de outro profissional, nomeadamente o médico, que é o mais comum, como sabemos. Também aqui, e aqui só voltando atrás, a expansão do modelo, isto contribui para a disciplina, para o conhecimento, a expansão do modelo multiparadigmático. Eu tinha-vos dito que se o Watson foi a minha referência principal, eu tive outras referências também dentro da enfermagem que foram subsidiárias, nomeadamente Watson, também Carper, também Engebretson. E Engebretson já em 1997 tinha formulado, tinha elaborado um esquema, um modelo, que ela chamou multiparadigmático, porque efetivamente conseguia perceber que os enfermeiros desenvolviam práticas de natureza muito diversa. E, portanto, ela sistematizou em vários paradigmas, desde o mecânico, que é o mais biomédico, até ao supranormal, que no fundo é um paradigma transformador, muito na linha de Gene Watson. E depois acabou por lhe fazer corresponder a algumas das modalidades, portanto, das práticas dos enfermeiros. Tudo o que está azul, portanto, eu acrescentei inclusivamente uma linha, portanto, uma nova modalidade, as ambientais. Claro que pedi autorização à Joana Engebretson para fazer isto, enviei-lhe um mail, respondeu-me prontamente, registando de facto com enorme agrado o facto de enfermagem também evoluir desta maneira. Portanto, nós nunca começamos do zero em qualquer investigação, começamos sempre e avançamos onde outros ficaram, onde outros ainda estão e estão a pensar, e portanto isto foi uma expansão do modelo dela, do modelo multiparadigmático. E termino, portanto acho que estou mesmo em cima do meu tempo, termino apenas mostrando, eu publiquei a minha tese em livro, pela Lusociência, está também neste momento, já desde há 2 anos, está em acesso aberto no repositório da Universidade de Lisboa. Teve durante muito tempo fechado exatamente por ter publicado o livro, depois havia só já um exemplar ou 2 e a editora, portanto, permitiu-me que pusesse em acesso aberto, no fundo para que nós possamos, exatamente porque eu acho que isto é importante, isto foi uma tese de doutoramento, foi muito escrutinada do ponto de vista científico, foi uma prova pública de discussão com um júri multiprofissional, portanto havia médicos, enfermeiros, uma antropóloga também, e portanto houve aqui de facto um escrutínio científico forte, o que legitima também que nós falemos destas coisas que fazemos, que já vai tendo uma aceitação crescente na comunidade académica e científica, não está ainda ao nível de outro tipo de atividades mais ortodoxas e mais comuns, mas de facto o caminho faz-se caminhando, não é? E portanto, à medida que nós vamos mostrando o que fazemos, porque fazemos muito, eu posso dizer-vos que tenho mostrado muitas vezes em muitas comunicações por esse país fora, em vários congressos, jornadas de enfermagem, portanto tenho mostrado a minha investigação e invariavelmente há sempre alguém, enfermeiros, porque somente são jornadas de enfermagem ou congressos de enfermagem, que vêm falar comigo e que me dizem que ou fazem ou conhecem quem faça, e quando me falam em conhecem quem faça, não são só outros enfermeiros, são outros profissionais, também às vezes médicos, e portanto isto está muito mais difundido do que aquilo que nós já à partida pensamos, só que se mantém muito ainda neste registro de ocultação ou de dissimulação. E, portanto, isto é de facto, este livro e agora a tese em acesso aberto, é muito um convite a que possamos mostrar e que possamos discutir de uma forma aberta e sem medos, porque se nós não agarrarmos estas áreas, não tenho muitas dúvidas disto, outros agarrarão e outros farão por nós. Porque quando há de facto necessidades das pessoas por satisfazer, se há forma de as satisfazer, obviamente que alguém as fará. E penso que nós temos aqui uma oportunidade de ouro,
exatamente por esta vocação holística, por esta formação holística que nós temos, temos uma oportunidade de ouro de as agarrarmos, de as transformarmos em pilares de enfermagem e de enriquecermos o nosso repertório profissional. E não nos faltam, efetivamente, também legitimidade do ponto de vista teórico-conceptual. Várias teóricas o têm afirmado e, de facto, aqui a teórica que mais abertamente também o tem legitimado e posto em prática nos Estados Unidos é efetivamente Jean Watson. E, portanto, foi exatamente uma aprendizagem muito, muito boa, muito grande, muito forte, através desta grande mestre que é Jean Watson, e que eu saúdo daqui, e de quem, de facto, com quem partilho muitas das ideias, muita da filosofia que ela nos mostra. Obrigada por me terem ouvido e, portanto, daqui a pouco na discussão, depois podemos conversar um bocadinho sobre isto. Obrigada, enfermeira Joana. Muito obrigada, professora Irene Soares, pela sua exposição tão clara e inspiradora. Foram vários os participantes que foram aqui parabenizando a sua apresentação, colocando aqui também esta importância, esta tónica do tornar visível que a professora Irene nos trouxe aqui e que tão importante é para o cuidado da enfermagem. Então, agradecer, não é, uma vez mais. Queria também reforçar que todas as questões que os participantes, todos que estão aqui presentes connosco, queiram colocar, serão muito bem-vindas. Serão também alvo da reflexão no final, como já disse a professora Irene Soares também. Podem ir colocando no bate-papo, que nós vamos fazendo esta recolha e no final será um mote também de partida para a nossa discussão. De todo modo, e sem mais demoras, vamos dar então continuidade aos nossos trabalhos, pelo que vou passar a palavra à senhora enfermeira especialista de saúde mental e psiquiátrica e mestre em enfermagem, Márcia Santos, que, como referi anteriormente, é membro da direção da Associação Campo Integra, onde trabalha, é professora de biodança e mestre de Reiki, formadora na área do desenvolvimento pessoal, competência emocional, prevenção e gestão de comportamentos agressivos e massagem terapêutica, é membro fundador da Rede Portuguesa da Ciência da Enfermagem para o Cuidado Humano, integra o Grupo de Investigação Emoções em Saúde. Atualmente frequenta o curso de doutoramento em enfermagem na Universidade de Lisboa em parceria com a Escola Superior de Enfermagem de Lisboa, sendo que no seu projeto de doutoramento mobiliza o referencial teórico de Jean Watson. A palavra é sua. Muito obrigada, Joana. Muito boa tarde a todos. Antes de mais, aproveito em primeiro lugar para agradecer à Rede Portuguesa de Enfermagem do Cuidado Humano o convite para este workshop. Agradeço também a presença do nosso público aqui hoje, presente, e também aproveito para cumprimentar a senhora professora Irene e parabenizar a sua excelente apresentação, que de facto nos faz inspirar e querer continuar a investigar cada vez mais nestas áreas. Portanto, eu vou partilhar a minha apresentação. Creio que neste momento já estarão todos a visualizar. E bom, o que é que eu pretendo com esta apresentação? Nesta apresentação eu vou-me debruçar, vou expor exemplos das modalidades de cuidado holísticos na prática, de cuidados holísticos que eu fui desenvolvendo ao longo da minha carreira profissional, desde há 14 anos, ao nível da prestação de cuidados, na investigação, fiz alguma investigação com algumas destas modalidades de cuidados que a professora Irene já referenciou, e também na área da formação de outros profissionais de saúde. Antes de mais, gostaria de salientar que a teoria do cuidado humano, de Jean Watson, alude à reciprocidade entre o profissional e a pessoa, tendo como meta o cuidado holístico, no qual a pessoa é vista na sua totalidade, independentemente da doença que a pessoa venha a possuir. Por este motivo, tive um especial apreço por esta teoria ao longo da minha carreira profissional e também o meu interesse nas terapias que integram o corpo e a mente, que veem a pessoa na sua totalidade. Isto levou a que, dentro da teoria da Jean Watson, me tenha dedicado muito às modalidades de cuidado holístico, também designadas de modalidades de curar transpessoais, e a fazer alguns cursos que potenciaram o meu desenvolvimento pessoal e autoconhecimento ao longo do tempo.
De facto, a teoria de Gene Watson convida-nos a refletir sobre o conceito de ser humano e de ser pessoa, e assume-se como diferente da ciência convencional, porque vê a pessoa na sua totalidade, não se dedica somente ao corpo objeto, mas também se dedica ao corpo sujeito, neste sentido como uma pessoa à qual temos o dever, a missão de cuidar na sua totalidade biocósmica. A pessoa é considerada um ser sagrado e assim devemos atender à sua dimensão emocional, espiritual e energética. Assim, a relação de cuidar do outro é intersubjetiva e tem em conta estas dimensões em que eu tomo na mão, no coração dessa pessoa, um campo energético que é co-criado por ambos. Para Gene Watson, o espaço que um enfermeiro cria procurando uma elevação da consciência deve ser permeado pelo sagrado, pela valorização do espaço sagrado da vida e do valor humano, onde o amor está presente numa ação bondosa e cuidadosa. Então não nos reduzimos somente a um modelo biomédico, mas a um campo de totalidade cósmica, de energia, que interatua com intencionalidade a cada momento, no momento de cuidar. Segundo Gene Watson, é a nossa habilidade de reconhecer o cuidado como sagrado e despertar para uma perspectiva evoluída de cura que nos levará para uma perspectiva de saúde pós-moderna, para a era 3, transpessoal. Ela diz-nos que esta mudança na percepção da pessoa afeta a forma como nos comunicamos, cuidamos e tratamos de nós mesmos e dos outros. E também nos diz que a sobrevalorização da tecnologia tende a obscurecer modalidades terapêuticas que poderão ter real significado. Algumas das modalidades de cuidado holístico que Gene Watson enuncia são ambas modalidades tátil, a modalidade auditiva, as modalidades visuais, a modalidade mental cognitiva e energética, as modalidades sinestésicas e, faltou uma, a modalidade olfativa. E no decurso desta apresentação depois irei abordar especificamente cada uma. Segundo Gene Watson, algumas destas modalidades interligam-se e complementam-se e algumas sobrepõem-se, como por exemplo as modalidades sinestésicas, interligadas com as modalidades auditivas e no decurso da apresentação também darei alguns exemplos disso. Cada modalidade de cuidar pode-se traduzir numa atividade, numa prática ou numa microprática, como por exemplo na modalidade tátil, a massagem terapêutica, ou na modalidade sinestésica, a dança e o movimento, que podem ser enquadradas nas terapias alternativas, complementares, ou nas terapias não convencionais, ou mesmo também designadas de terapias holísticas. Aqui trago um exemplo das terapias mais utilizadas pelas enfermeiras holísticas do Chile. As enfermeiras holísticas do Chile fazem parte do nosso grupo do Watson Caring Sang Institute Latino-Ibero-Americano, portanto é uma rede nossa congênera da Rede Portuguesa da Ciência da Enfermagem para o Cuidado Humano. E neste slide evidenciam que a modalidade mais utilizada pelas enfermeiras é o Reiki, seguida da terapia floral, do yoga, da aromaterapia, das massagens, da acupuntura, da reflexoterapia, da gemoterapia, da risoterapia, auriculoterapia, a ayurveda, o biomagnetismo e a biodança. E portanto aqui já vemos uma grande desocultação destas terapias por estas enfermeiras no Chile. Estas modalidades de cuidado são realmente muito importantes, na medida em que possibilitam transmitir cuidados transpessoais humanizados, não são invasivas e são modalidades naturalmente curativas. Elas têm intencionalidade para potenciar o todo, a harmonia, a integridade e a beleza e para preservar a dignidade e a humanidade em cada ato. Elas constituem-se também como medidas de conforto, na medida em que acalmam e relaxam, ajudam a criar um sentido de bem-estar, através do qual a cura natural pode ocorrer e o processo natural de reparação pode ser facilitado. Para além disso, também permitem a integração regular de práticas de cuidado e cura nas nossas vidas. Ajudam-nos a encontrar quietude, paz, calma, equilíbrio e percepção. Ajudam-nos a ver, a sentir e encontrar um significado e um propósito mais profundo para as nossas vidas por meio do toque, da música, da arte, do som, da respiração, do olfato, do relaxamento. Na relação com o cliente, o enfermeiro estabelece uma relação intersubjetiva, onde o cuidado é potenciado pela aplicação dos 10 elementos do processo clínico Caritas Veritas, que promovem a humanização e o cuidado do outro na sua totalidade. É neste sentido que podemos aplicar as modalidades de cuidado holístico.
Também podemos ver a aplicação destas atividades e terapias em nós mesmos, enquanto profissionais de saúde, tendo em conta que elas são grandes promotoras da nossa autoconsciência, do nosso autoconhecimento, ajudam-nos a encontrar novas formas de ser, novos padrões de estar na vida e de criar novas vias para sermos mais saudáveis e termos melhores relacionamentos uns com os outros. Permitem-nos a transformação e a autocura, permitem-nos ouvir a nossa própria sabedoria interior e permitem-nos orientar no sentido de nos tornarmos mais atenciosos. Assim como Jim Watson nos diz, os conceitos de modalidades de cuidar, curar oferecem-nos insights sobre o significado e o propósito da ciência do cuidado. Ajudam-nos a viver e a ser mais cuidadosos connosco mesmo e com os outros com quem nos relacionamos, sejam os nossos clientes ou os nossos colegas ou mesmo com outras pessoas da nossa esfera de relacionamento pessoal. E assim, procurando dar um exemplo de como podemos promover a implementação dos 10 elementos do processo Clinical Caritas Veritas ao cliente, vou enunciar os 10 elementos e de que forma os podemos aplicar à prática, onde podemos constatar a importância da implementação das modalidades de cuidado holístico. Assim, no primeiro elemento, envolver com amor e gentileza, é importante utilizar o contacto visual apropriado e o toque com delicadeza. No segundo elemento, inspirar fé e esperança, é importante criar uma sintonia transpessoal, estabelecer a convivência e comunhão, criar a oportunidade de silêncio e reflexão. No confiar e o transpessoal, é importante cultivar práticas espirituais, fazer uso de estratégias de terapia em grupo, autoanálise, rodas de conversa, praticar a autorreflexão, a oração, meditação, a expressão artística, desenvolver rituais significativos para praticar a gratidão, o perdão e a compaixão. No nutrir os relacionamentos, portanto trabalhar com a verdade, olhos nos olhos, com a expressão corporal, cuidar de forma genuína, confortar, acalmar, tocar. No perdoar, incentivar narrativas, contar histórias como forma de expressar o seu sentimento e entendimento sobre o momento vivido. No aprofundar, proporcionar ambientes que promovam o healing e para isso utilizar o toque intencional, a voz, a presença autêntica, o movimento, a expressão artística, a música, o som, a alegria, a espontaneidade, a respiração, o relaxamento, o contacto visual, gestos positivos, escuta ativa. No equilibrar, aprender, envolver-se verdadeiramente em experiências de ensino-aprendizagem, perceber o que significa a informação, orientação e a aprendizagem para o outro, ouvir a intuição, conectar-se com a sua sabedoria interior. No co-criar, criar um ambiente de healing, atendendo a reconhecer e organizar a energia do ambiente, utilizar estratégias para proporcionar conforto, privacidade, segurança, ambiente limpo e troca de energia. No contribuir, ter consciência de ao tocar o corpo do outro não está a atingir apenas o corpo físico, mas em alguma condição a sua mente, o seu coração e a sua alma, potencializando o alinhamento mente-corpo-espírito. E por fim, no ser aberto, acreditar no poder curativo da fé e da esperança, estimular a procura de forças internas para o cuidado, reconhecer o potencial metafísico e de transcendência. Assim, e agora debruçando mais sobre as modalidades de cuidado holístico, e em primeiro lugar sobre a modalidade tátil, segundo Jim Watson, esta é uma das modalidades artísticas de cuidar mais facilmente usada. Pode ajudar a integrar e harmonizar, a dar conforto, totalidade, integridade e a dar mesmo um sentido de segurança, como segurar a mão, como abraçar. Jim Watson também nos diz que o uso intencional da massagem faz parte das práticas holísticas e transpessoais. Em 2011 fiz um curso avançado de massagem terapêutica no Instituto de Formação em Enfermagem, onde aprendi várias técnicas de massagem, a massagem sueca, a massagem transversa profunda, o shiatsu, a drenagem linfática manual e a reflexoterapia podal. E aprendi também a identificar fenómenos de enfermagem e ações de enfermagem de acordo com a linguagem SIP. Então, trago aqui alguns exemplos de alguns fenómenos de enfermagem, segundo os quais eu me fui debruçando ao longo da minha prática profissional e aplicando técnicas de massagem terapêutica, por exemplo, na nutrição, na obesidade, no volume de líquidos, na retenção de líquidos, no edema, na eliminação, obstipação, na reparação, insónia, fadiga, nas sensações, na dor, dor aguda, dor crónica, intermitente, constante, cefaleia e fadiga muscular, na atividade muscular, movimento corporal, movimento muscular, contratura, paralisia, parésia, rigidez articular.
E como ações de enfermagem, o executar a massagem, friccionar, técnica de relaxamento, mobilização articular e controle muscular. Também vos trago aqui uma relação entre o fenómeno e o diagnóstico de enfermagem e a técnica da massagem a utilizar. Por exemplo, uma pessoa com diagnóstico de hemiplegia, podemos encontrar vários fenómenos de enfermagem, como o volume de líquidos, no caso de ter edemas, onde podemos aplicar a drenagem linfática manual, na atividade muscular, a massagem sueca e ao nível das sensações, das dores, possivelmente a massagem shiatsu. Por exemplo, ao nível da insónia, podemos aplicar o shiatsu e a massagem de relaxamento. Ao nível das cefaleias, podemos também aplicar o shiatsu e o relaxamento e por aí fora. Isto faz com que possamos, na nossa prática diária, de facto, aplicar de uma forma científica e baseada nos nossos próprios referenciais teóricos de enfermagem estas práticas e este tipo de massagens. Com a continuidade destes estudos, comecei por implementar um projeto de massagem aplicada no âmbito dos cuidados de enfermagem de saúde mental e psiquiátrica, que teve como principal objetivo avaliar os efeitos da massagem terapêutica aplicada a uma cliente com base na avaliação dos parâmetros do exame do estado mental antes e após a implementação do programa de intervenção. Então, foram aplicadas técnicas de massagem terapêutica, nomeadamente a massagem de relaxamento e o shiatsu da face e couro cabeludo durante 6 semanas com uma periodicidade de 2 vezes por semana. Dos resultados emergiram que, após a implementação do plano de massagem, a cliente apresentou ganhos em saúde nos seguintes parâmetros da avaliação do estado mental: no discurso mais espontâneo à abordagem, no humor eutímico, na diminuição da agitação psicomotora. E como conclusões, a massagem é uma das estratégias mais utilizadas, cientificamente comprovada, na promoção do bem-estar e saúde mental, constituindo uma mais-valia nos cuidados às pessoas com problemas de saúde mental, sendo visível neste estudo pelos ganhos obtidos por esta cliente. Outra das modalidades que comecei também por implementar logo no início da minha atividade profissional foi a modalidade auditiva, colocando sons harmonizadores no ambiente de cuidados, no quarto dos clientes, para gerar emoções de paz, tranquilidade e serenidade. Também procurava, junto de alguns clientes, saber quais eram as suas músicas preferidas para as poder colocar. Gene Watson diz-nos que a música e os sons atuam como catalisadores para facilitar e aumentar as nossas próprias capacidades interiores de cura e autocura, evocam fantasia, imaginação e mesmo transformação. Mais tarde, comecei também a implementar sessões de relaxamento, meditação e atenção plena com recurso à música, com a inclusão de mensagens claras como afirmações e sugestões verbais. Para além disso, comecei também a implementação de um projeto que denominei de Projeto Arte, com atividades com artes, principalmente desenho e pintura com recurso à música e também atividades de movimento e expressão corporal, visando a expressão das emoções de uma forma menos racional e mais criativa e espontânea, o que se revela muito benéfico em reabilitação psicossocial. Quanto às modalidades visuais e a criação de espaços de cuidar-curar do ponto de vista ambiental e transpessoal, estas abordagens, quer sejam controladas e introduzidas interno ou externamente, ajudam a acalmar, aliviam, relaxam e potenciam imagens de harmonia e a totalidade de ser. Na Associação Campo Integra tentamos criar beleza no ambiente imediato, como por exemplo no ambiente de cuidados e onde realizamos as nossas atividades, podemos observar por esta imagem que tem mandalas, plantas e luzes harmonizadoras. Também implementamos muitas outras atividades de beleza estética, por exemplo, pelo contacto com a natureza. Temos também o espaço de hortas biológicas, dinamizamos visitas a museus, fazemos campismos e outras tantas atividades ao ar livre que são tão essenciais à reabilitação. Por estas imagens e pelo contacto com a natureza, podemos também remeter para a modalidade olfativa, pelo contacto com a natureza, onde respiramos ar puro, cheiramos as flores, as árvores, os jardins. E assim visamos o cuidado holístico à pessoa, porque esta se encontra em permanente interação com o meio externo que a influencia, nomeadamente no que diz respeito aos cheiros, que aqui vemos nestas imagens, como o cheiro das flores ou os cheiros do mar. Gene Watson também evidenciaram uma terapia como uma forma de praticar esta modalidade. Quanto à modalidade mental-cognitiva e energética, estas são modalidades que se sobrepõem a outras ou podem ser incluídas juntamente com outras que já vimos, como por exemplo o movimento ou a própria música. Nesta modalidade temos a meditação,
que é definida como uma prática na qual a pessoa utiliza técnicas para focar a sua mente num objeto, pensamento ou atividade em particular, visando alcançar um estado de clareza mental e emocional. A sua origem é muito antiga, remontando às tradições orientais, especialmente o yoga, mas o termo também se refere a práticas adotadas por alguns caminhos espirituais ou religiões, como por exemplo o budismo. Temos também aqui nesta modalidade a visualização criativa, que é definida como uma técnica cognitiva que usa a imaginação para criar imagens mentais nas quais projetamos as metas que queremos alcançar e assim podemos gerar mudanças positivas nas nossas vidas. Também temos aqui a atenção plena, ou mindfulness em inglês, que designa um estado mental que se caracteriza pela autorregulação da atenção para a experiência presente, numa atitude aberta, de curiosidade, ampla e tolerante, dirigida a todos os fenómenos que se manifestam na mente consciente, ou seja, todo tipo de pensamentos, fantasias, recordações, sensações, sentimentos e emoções percebidas no campo de atenção. Assim, é uma prática que permite prestar atenção ao nosso mundo interior, aqui e agora, de forma a criar espaço para a percepção desse mesmo mundo, tal como se nos apresenta. E temos aqui também o Reiki. O Reiki foi das primeiras modalidades que comecei a implementar no meu trabalho, de uma forma oculta, como a professora Irene referiu muito inicialmente na minha carreira profissional, ainda o Reiki não era muito bem visto, digamos assim. Era uma prática ainda muito oculta. E esta modalidade é definida como um conjunto de técnicas que permitem revitalizar, equilibrar e auxiliar a pessoa no seu processo de cura. Esta terapia é realizada através de um toque suave ou a uma curta distância do corpo do cliente, sendo transmitida a energia universal para as zonas mais necessitadas da pessoa. Para compreendermos o que é o Reiki, temos que compreender que tudo é energia e, portanto, tem uma perspectiva muito holística sobre a pessoa e a realidade que o rodeia e na qual está inserido. Quanto às modalidades sinestésicas, Watson refere-nos que o uso de movimentos corporais suaves e fluentes, a dança e o fluir rítmico estão a ser incorporados de forma crescente nas terapias e programas de tratamento formal. Algumas das modalidades que Gene Watson enumera nesta categoria são o movimento, a dança, o yoga e o tai chi. Em relação ao movimento, também o comecei a aplicar de uma forma mais informal e em 2012 tive conhecimento da biodança, que se incorpora na modalidade de movimento e de dança. O que me cativou neste sistema de desenvolvimento humano foi, para além do seu potencial para o meu desenvolvimento pessoal e autoconhecimento, que são competências fundamentais do enfermeiro especialista em saúde mental, foi também a sua aplicabilidade no contexto clínico da saúde mental junto dos doentes. Daqui também surgiu a minha motivação para, no mestrado de enfermagem, realizar a minha tese sobre a aplicabilidade deste sistema no contexto da saúde mental, que vou apresentar de seguida. O título da minha tese de mestrado foi então Dançar a Vida, a dança enquanto estratégia em reabilitação psicossocial. A biodança é uma disciplina que funda o movimento, a música e a emoção para gerar vivências que melhoram a saúde física e mental. Desenvolve a integração psicofísica e promove a saúde física e mental em consonância com uma visão de salutogénese que visa o desenvolvimento de habilidades pessoais para melhorar a qualidade de vida. O objetivo deste trabalho de investigação foi implementar e avaliar os efeitos de um programa de dança estruturado com base no sistema de biodança no contexto da reabilitação psicossocial. Os participantes foram constituídos em 2 grupos, um grupo com adultos com deficiência intelectual e 2 grupos de adolescentes com doença mental. E os instrumentos de colheita de dados para a realização deste estudo foram quantitativos, os 2 primeiros, a escala de avaliação LMA adaptada a Freedom to Move e classificação dos resultados de enfermagem. Em termos de avaliação qualitativa, foi feita a avaliação do programa de intervenção pelos participantes e a avaliação do programa de intervenção na perspectiva do terapeuta. Quanto aos resultados, em relação às grilhas de classificação dos resultados de enfermagem, verificou-se o aumento da autoestima dos participantes, nomeadamente na manutenção de uma postura mais ereta, na manutenção do contacto com os olhos, na consideração e aceitação do cumprimento dos outros. Houve uma diminuição no nível de ansiedade, nomeadamente da tensão facial. Houve uma diminuição no nível de agitação, o andar de um lado para o outro, movimentos repetitivos, a dificuldade de permanecer nas tarefas. Houve uma melhoria nas habilidades de interação social,
com uma maior cooperação com os outros, uma maior demonstração de sensibilidade para com os outros e de receptividade a essa sensibilidade, e ao nível da comunicação, a expressão, nomeadamente do uso da linguagem não verbal. Em relação à escala de avaliação LMA adaptada, Freedom to Move, houveram melhorias no sentimento de prazer e bem-estar, na conexão no aqui e no agora, nomeadamente na atenção da atividade de grupo, na conexão e comunicação com os outros, nomeadamente no contacto visual, na noção do corpo e na amplitude dos movimentos, e na conexão entre o pensamento, a imaginação e o corpo, nomeadamente na habilidade de explorar o pensamento ou os sentimentos através de movimentos expressivos. E como principais conclusões, emergiram estas, de que a biodança é uma estratégia com efeitos positivos em saúde mental e reabilitação psicossocial, favorecendo, entre outros, os domínios relacionados com o sentimento de prazer e bem-estar, a autoestima, as habilidades de interação social, a comunicação e conexão com os outros e a noção do corpo e da amplitude dos movimentos. Outro estudo que foi por mim realizado no primeiro ano de doutoramento em saúde pública, que teve como título Biodança e Saúde, que interseções, foi um estudo de cariz principalmente exploratório, onde procurámos iniciar um processo de compreensão acerca das razões e motivações implicadas na decisão de utilizar o sistema biodança e descrever as características sociodemográficas dos seus praticantes. Foi um estudo transversal, constituído por 174 praticantes de biodança em Portugal. Foi disponibilizado um questionário online, onde as pessoas participaram no estudo de forma voluntária e anónima. Foi feita uma análise descritiva, análise de clusters e regressão logística através da SPSS 24. E aqui apresento sucintamente os resultados da análise descritiva, em que chegamos a estes resultados, em que o perfil de utilizadores de biodança se assemelha muito ao perfil de utilizadores de terapias com recurso ao movimento. São pessoas maioritariamente do sexo feminino, na faixa etária entre os 36 aos 55 anos e predominantemente com formação universitária. O desenvolvimento pessoal foi a principal motivação para a frequência desta atividade, seguida do convívio e da saúde. Outro trabalho científico que desenvolvi sob forma de póster e de conferência científica foi nas segundas jornadas de emoções e saúde em 2020 e que teve como título Biodança e Emoções, vivenciando a linguagem do corpo, que teve como objetivo propor uma reflexão teórica preliminar acerca do papel da biodança na expressão das emoções. A metodologia utilizada para este estudo foi alicerçada numa reflexão teórica acerca dos conceitos emoções e biodança, com a exploração e articulação dos mesmos a partir de autores pertinentes nestas temáticas, nomeadamente Rolando Toro, António Damasio e Daniel Goleman. Como resultados, evidencia-se que Damasio salienta a importância da integração entre o corpo e a mente. Sublinha-se o interesse pelo corpo e pelas emoções para manter a saúde do homem. Segundo Damasio, a aprendizagem não se cumpre só a nível cognitivo, existe a aprendizagem dos afetos e das emoções. Goleman também adianta que a inteligência emocional é crucial, pois as emoções têm relevância no que respeita à racionalidade. Goleman destaca os benefícios de treinar a inteligência emocional em contexto prático e de grupo, em vez de apenas teorizar e expor os conceitos acerca dos temas. Uma das intervenções no âmbito é a biodança, que atua através de exercícios específicos, que utiliza a comunicação não verbal, a estimulação da sensibilidade tátil e a percepção musical, que geram vivências e emoções harmonizadoras, que vão reforçar e estimular emoções positivas, como a alegria, o ímpeto, a coragem, a exaltação criativa, o entusiasmo, a ternura, o altruísmo, a solidariedade, o amor, a plenitude, a paz e a serenidade. E assim, como principais conclusões, emergiram que diversos estudos referem a importância da expressão das emoções, da inteligência emocional e também da competência emocional, pelo seu cariz terapêutico e pedagógico, e recorrendo à metodologia música, movimento, vivência, onde as pessoas podem expandir as suas competências, a biodança constitui-se uma abordagem inovadora nestes domínios que deverá ser alvo de mais estudos. Por esta modalidade, realizei até o momento 2 workshops em jornadas científicas, um nas jornadas de pedopsiquiatria do Centro Hospitalar Lisboa Central, em 2015, e outro nas 4ª jornadas de Educação e Investigação em Saúde, no Instituto Politécnico da Guarda, em 2019. Comecei também a dar aulas na Escola Superior de Saúde da Guarda para estudantes da pós-licenciatura em Saúde Mental e Psiquiátrica, recorrendo a esta modalidade,
e também a dar formação aos enfermeiros do Centro Hospitalar Lisboa Ocidental com este título, Biodança, Promoção da Competência Emocional e Soft Skills. Isto também vai em linha de conta com a teoria do cuidado humano, que nos diz que é necessário cuidar do ser cuidado, mas também é necessário cuidar do ser que cuida. É necessário promover o autocuidado e também dar formação em relação à competência emocional, pois como a doutora Jean Watson nos diz, no seu quinto elemento, Clinical Caritas Veritas, é necessário ser presente e apoiar a expressão de sentimentos positivos e negativos. As emoções e sentimentos estão sempre presentes na relação de cuidados e é necessário terem atenção a esta dimensão e a dar formação neste sentido para os profissionais da enfermagem. Também gostaria de dar um exemplo destes programas de pós-graduação em enfermagem da Universidade de La Serena, no Chile, que tem um programa holístico de oficinas para as disciplinas de enfermagem psicossocial e comunicação em relação terapêutica e enfermagem. Este programa inclui oficinas de biodança, yoga, meditação e arte criativa, que têm a particularidade de serem ensinadas pelos próprios profissionais de enfermagem e que já nos abre aqui também muitas portas para continuarmos a avançar neste caminho. E assim, e para finalizar esta parte mais teórica, deixo esta frase de Jean Watson, que nos diz que cada profissional de saúde é desafiado a estar informado e a desenvolver competências nas várias modalidades de escolha, talento e interesse, reconhecendo que as práticas de cuidar, curar, maduras incorporam uma série destas modalidades sensoriais que estão ainda por ser totalmente integradas na educação da enfermagem e nas suas práticas. E, portanto, lança-se daqui um desafio para que cada um de nós possa observar e reconhecer se realmente sente este ímpeto e vontade de fazer este caminho nestas modalidades de cuidado holístico, tanto para si, para o seu autocuidado, como para o cuidado dos outros. Muito obrigada. Joana, não te estamos a ouvir. Obrigada, Márcia. Muito obrigada pelas tuas palavras e por nos teres neste momento feito perceber e refletir de como é possível operacionalizarmos a teoria do cuidado humano, não é? Aqui com exemplos tão concretos, com aspectos que nos permitem também refletir e perceber como é que o poderemos fazer, não é? Este tornar também visível. Aqui na continuidade da apresentação da professora Irene Santos, e corrijo aqui o meu lapso na menção do seu nome, o nome da palestrante convidada anterior e que esteve a falar é Irene Santos. Fica aqui a minha correção e o meu pedido de desculpas. Assim, e vamos iniciar então esta segunda parte. Vou suspender a nossa gravação para podermos iniciar aqui alguma questão, ou então também as nossas convidadas têm aqui algumas questões ou alguns temas de reflexão que poderemos depois tornar visíveis e fazer aqui uma construção de pensamento também para nos dar aqui alguns inputs para a nossa prática de cuidados. Então vou suspender aqui a nossa gravação.